Bom, o primeiro problema é um problema bem conceitual ligado vamos dizer assim, a estruturas genéricas de interação eletromagnética, né? A ideia é pegar um fluido qualquer, esse fluido condutor, né? Ele se move como um grupo, como um fluido, né? Como um grupo com velocidade de arrasto v, e tem um campo magnético aplicado V sobre ele, perpendicular a V, e o fluido tem uma condutividade elétrica sigma e uma densidade volumétrica de massa ρ. Tá? Então, é um fluido padrão, um pouco condutor, pode ser pouco, pode ser muito, tá? E eu quero entender a interação desse movimento do condutor com o campo magnético aplicado. Se você for ver a essência desse problema, ele é muito parecido com aquele da barra que se move. A única diferença é que a barra é um condutor fixo e o fluido é um fluido, né? Mas ele é condutor da mesma forma, ele vai se comportar da mesma forma. Tá? Então, aí eu tenho três perguntas, entre essas. O primeiro é calcular a densidade de correntes elétrica induzida no fluido, certo? A segunda é calcular o J aí considerando que esse fluido seja água do mar, certo? Que tem sal, por isso ele é condutora. Aí tem os parâmetros básicos, o campo magnético da Terra e os dados de densidade volumétrica e de densidade e condutividade são da água do mar. Tá? E eu vou considerar que ela está andando a 1 metro por segundo. Mas o segundo é uma velocidade bastante razoável. Né? Eu não sei nem se isso é possível, mas 1 metro por segundo na água do mar é uma corrente bem forte, se é que ela existe. Tá? Mas isso é interessante porque vai dar noção para a gente dos valores, né, desse problema. E no item C, que é o que é interessante nessa brincadeira, é que devido à presença de corrente induzida, essa corrente vai interagir com o campo magnético e vai frear o movimento. Então, vai passar 1 metro por segundo, passa a ser o movimento inicial, né, e ele freia o movimento e pergunta qual é o tempo característico desse, entre aspas, freio. Então, levando em conta que o fluido inicialmente está lá se movimentando livremente com 1 metro por segundo, não tendo nenhuma outra força externa fazendo isso, que não é verdade, mas a intenção é entender a interação do campo magnético com esse fluido condutor. Esse é o tipo de fenômeno que existe, o que a gente vai avaliar vai ser o quanto ele é importante ou não. Tá? E corroborar, claro, o conceito dessas interações definitivamente. Então, a gente imagina aqui um fluido, tá? E esse fluido, como eu falei, se movendo. Aqui é um referencial para a gente perceber que tipo de movimento a gente tem. Então, a gente vai supor que ele tem um movimento nesse sentido, V perpendicular ao campo magnético da Terra. Aí, nesse caso, é claro que qualquer outro movimento que não seja perpendicular não vai ter interação com o campo. Então, não nos interessa. Interessa exatamente essa componente perpendicular. Muito bem, como é que a gente faz? Aí a ideia isso aí a gente já discutiu no caso da barra, né? Tem aqui um condutor que se move com movimento perpendicular a um campo magnético. Se ele move perpendicular ao campo magnético, significa que eu vou ter força magnética sobre as cargas livres, já que ele é um condutor, correto? Aí o V vetor B, né, vai estar para baixo e você vai ter a corrente induzida, vamos dizer assim, a densidade de corrente em cada ponto, como J dessa forma. Tá? Bem,
eu vou pegar um pedaço imaginário desse fluido, como um cilindro, para poder calcular em função desse J. Então, o J está na direção de cima para baixo e eu pego um cilindro imaginário em torno do J. Esse cilindro tem a área ΔS e tem comprimento ΔL. Tá? E a primeira pergunta é, qual é a densidade corrente induzida no fluido? E, para isso, o que a gente faz? A gente pega, simplesmente, imagina que o J desse movimento está ligado à força sobre as cargas. No caso da barra, a gente não levou em consideração a densidade, a condutividade. Por quê? Porque ele simplesmente polarizava e parava de polarizar, e o tempo pelo qual isso ocorre é muito, muito pequeno. Nesse caso aqui não ocorre isso, ele fica o tempo todo gerando o J. E se fosse um campo elétrico gerando esse J seria simplesmente no seu estado estacionário, seria simplesmente a densidade, a condutividade vezes esse campo elétrico. Mas a força que está realizando isso, né, não é a força elétrica, é a força magnética. Então o processo é basicamente o mesmo. A única coisa a única diferença é que a força por unidade de carga não é o campo elétrico, a força por unidade de carga é a força magnética, do mesmo jeito que aconteceu lá na barra. Tá? Então, a relação aqui não é condutividade vezes campo elétrico, mas sim condutividade vezes a força magnética por unidade de carga. Essa, no fundo, é a relação entre condutividade e a força que está levando ao movimento das cargas. Ok? Bom, com isso a gente obtém a densidade corrente. Né? Então, a densidade corrente, basta a gente saber qual é a velocidade, qual é o campo, etc., que isso vai ser exatamente no item B. O item B pede para um módulo da densidade corrente, levando em conta os dados da água do mar, certo? Muito bem, então, o que a gente tem aqui? Considerando que o V e o B estão perpendiculares, o módulo de J é simplesmente sigma VB, e, bom, sigma igual a 4 por ohm metro, a velocidade é 1 metro por segundo, e o campo magnético da Terra, 5 vezes 10 a menos 5 Tesla, e com isso a gente tem um J 2 vezes 10 a menos 4 ampere por metro quadrado seria 10 a menos 8. 2 vezes 10 a menos 8 amperes por centímetro quadrado, algo em torno de nanoamperes. Existem medidores que conseguem medir esse tipo de corrente e não é muito problemático, não, dá para medir. Né? Apesar de ser difícil, mas não é. Então, não é uma corrente assim tão baixa. Tá? É isso que a gente tem, claro. Então, vamos ao terceiro termo, que é a ideia. A ideia é que, ao se mover, as cargas estão se movendo o tempo inteiro, mas estão se movendo o tempo inteiro, elas têm interação com o campo magnético. E essa interação nos dá uma força no sentido contrário ao movimento. E que força é essa? É a força de Lorentz. Isso é simplesmente I vezes o comprimento vezes o campo magnético. Tá? Então, se eu pegar esse cilindro, o comprimento é ΔL, certo? Que é o comprimento, eu estou pegando aqui a ΔF, é a força sobre todo o cilindro, tá? E a minha corrente é densidade corrente vezes a área que ela atravessa, que é o ΔS. Consequentemente, a minha força vai ser algo do tipo densidade corrente vezes a área, vezes o comprimento, vezes o campo magnético. Aí tudo bem. Muito bem. Então, só que esse cilindro é imaginário. Como o cilindro é imaginário, a gente não vai lidar com a força total sobre um pedaço de água. O melhor parâmetro quando você lida com esse tipo de coisa são as interações pontuais. Então, elas são em cada ponto.
Então, em vez de eu falar na força total sobre o cilindro, eu falo na força por unidade de volume. A força por unidade de volume, ela me dá a força sobre cada ponto dentro da água. Então, eu multiplicar o J, que é a corrente por unidade de área, num ponto, vezes o campo magnético, me dá a força sobre aquele ponto específico onde tem aquele J. E, é claro, a força total sobre o cilindro é a massa do cilindro vezes a aceleração dele. E eu vou transformar isso para um ponto. Tá? Como é que eu faço? Eu pego e digo o seguinte, que se o Fzinho é a força por unidade de volume, então, que é ΔF sobre ΔV, então a massa dividido por ΔV é a densidade de massa. Então, esse Fzinho que está aqui, certo? Ele é o ΔF dividido pelo volume. Isso é a massa pelo volume me dá a densidade de massa. Então, meu Fzinho é a densidade de massa vezes a aceleração. Aceleração de quem? Aceleração de um ponto. Tá? Que é igual a J vezes B, mas é menos J vezes B. Por quê? Porque a força, na verdade, está no sentido contrário ao movimento. Então, tem que ter esse sinal negativo pela característica da força magnética, está no sentido contrário ao movimento. Mas o meu J é igual a densidade, é igual a condutividade vezes a velocidade vezes o campo magnético, que é esse cara aqui. A minha densidade de corrente é sigma VB. Então, se a densidade de corrente é sigma VB, significa que a minha força, que é massa vezes aceleração, e nesse caso pontual é a densidade de massa vezes aceleração, é igual a menos ρV, V ao quadrado. Muito bem, a solução dessa equação imagino que vocês saibam, né? Que é a solução em velocidade, é uma solução exponencial. V0 velocidade inicial, e o que essa expressão me diz é que a velocidade cai no tempo exponencialmente. Que é mais ou menos o que a gente imaginava que ia ocorrer, certo? E o termo da exponencial é o tempo sobre tal, onde tal é o tempo característico. O que é esse tempo característico? É o tempo pelo qual a velocidade cai em 63% do valor inicial dela, que é 1 sobre E. Né? 1 sobre E é 0,63, então ele cai, 0,37, desculpe, então ele cai 63% do valor dela. E esse tal, é claro, do jeito que está aqui, sigma não, perdão, é ρ sobre sigma B ao quadrado. É o nosso tal. O ρ é 10 a 3, que dá até a densidade de massa da água. Tá? Vai ser perto disso, apesar de ser água salgada. A densidade não é muito diferente da água, não. Então, é uma boa aproximação eu dizer que a densidade de massa é 10 a 3, que é a densidade da água. Tá? O nosso sigma é 4 e o campo magnético é 5 vezes 10 a menos 5, dá 25 vezes 10 a menos 10. Isso nos dá um tal de 10 a 11 segundos, ou 3 mil anos. Bom, o que me diz isso? Me diz o seguinte, matematicamente significa algo muito simples. O movimento só vai decair, vai levar 3 mil anos para decair. O que significa na prática? Não decai nunca. É claro que não faz o menor sentido a gente falar em decair o movimento por causa do campo magnético da Terra, que é muito pequeno. Certo? E, por isso, não há, na verdade, esse fenômeno ele não é detectado, é claro. Okay? Mas o que tem de interessante aqui é essas relações entre interação magnética e um fluido em vez de uma barra. Tá? A gente lidar com isso levando em conta a condutividade do meio e não simplesmente a polarização dos extremos. Bom, essa eu mesmo quis fazer, em vez de sair perguntando,
porque tem a ver com aquilo que a gente já mexeu, né? O próximo problema é que esse aqui é mais interessante e a gente vai brincar um pouquinho entre a gente, tá? Então, preparem-se. O nosso segundo problema é o seguinte. A gente vai imaginar um anel não condutor, um anel isolante. É esse anel de fora aqui com raio R. Esse aqui é um anel. Tá? A seção reta dele é muito pequenininha, então posso considerar ele como se fosse uma linha. Essa linha está carregada, ele é não condutor, ele é um isolante carregado com uma densidade de carga lambda. E está carregado homogeneamente. Esse lambda é, na verdade, a carga sobre 2πr. Né? O nosso lambda, como está aqui, é a carga sobre 2πr. Então, ele está em repouso, com seu centro na origem do sistema de coordenadas, certo? O sistema de coordenadas x e y. Então, o anel tem massa m, espessura insignificante, carga q, distribuída sobre todo ele, homogeneamente, que dá uma densidade de carga q sobre 2πr. O anel é livre, perdão, o anel é livre para girar em torno do seu eixo sem atrito. Um anel circular supercondutor, agora esse anel circular supercondutor é esse que está aqui no centro, tá? De raio A, de raio A muito menor do que R, quer dizer, ele é bem pequenininho comparado ao R, coaxial ao anel carregado com uma corrente elétrica, ele é carregado com uma corrente elétrica I0. Também está no plano XY, como mostra a figura. Tá? Então tem lá o anel supercondutor. Supercondutor por quê? Porque quando eu imponho a corrente, ele fica lá eternamente a corrente, independente de eu ficar alimentando ele. Não tenho a ponte alimentando ele. Eu dei corrente, ele ficou lá enquanto ele tiver temperatura para ser um supercondutor. Tá? Então não há nenhuma ação externa a partir desse I0. Tá legal? No instante t igual a 0, a gente aquece esse anel supercondutor. E quando aquece, ele sai da sua condição de supercondutividade. Então, ele passa pela temperatura crítica e deixa de ser supercondutor. Se ele deixa de ser supercondutor, ele passa a ser um condutor comum e, é claro, a corrente vai decair, perdendo energia por efeito Joule. E o que a gente faz uma aproximação desse decaimento da corrente e diz que a corrente decai linearmente como I0, 1 menos αt. Isso é, que a corrente aqui ela vai decair no tempo. Tá? O fato dele ser supercondutor é só para tirar a ação externa sobre ele. Tá? Ele decai no tempo, negligenciando os efeitos de autoindução. Já vou discutir essa coisa da autoindução. Só pelo fato de decaimento no tempo da corrente, é só isso que a gente quer, avalie a velocidade angular ômega do anel carregado, a gente já vai discutir isso também, do anel carregado em função dos parâmetros da corrente do anel menor. A gente tem lá o nosso anel menor que decai no tempo. A primeira pergunta é, como é que ficam as linhas de campo? Eu vou esquecer um pouco o problema, deixar o problema de lado um pouco, e vamos construir o raciocínio da coisa. Então, vamos supor que eu tenho anel de raio A, esse está aqui que eu desenhei em perspectiva, está passando a corrente, e eu quero saber como é que ficam as linhas de campo magnético geradas por esse anel. A bola está com vocês. São perpendiculares essa corrente? São perpendiculares à corrente, mais ou menos, né? Porque tem uma soma de campos aí. Se a corrente fosse reta, eu diria para você que mas não é bem assim. Tem que tomar um pouco de cuidado com isso. Por exemplo, na parte interna da espira, como é que fica as linhas de campo bem na área da espira? Apontando para cima? Para cima, certo? Sim. Perpendicular à área, correto?
Isso. Muito bem. E na região do plano da espira, do lado de fora? Apontando para baixo. Abaixo. Então, a linha de campo sai do centro da espira para cima, aí ela sai do centro da espira para cima, e a linha de campo volta pelo lado de fora. E como toda boa linha de campo magnético, já que o divergente do campo magnético é zero, já que a lei de Gauss para o campo magnético é sempre zero, porque não existe monopolo magnético, todas as linhas de campo se fecham. Certo? Então, a linha de campo sai do centro para cima, volta pelo lado de fora e depois retorna para o centro de novo. Bom, a ideia é essa. Tá? Essas são as linhas de campo sobre gerado pela espira. Como é que fica, já que a corrente varia no tempo, é claro que esse campo magnético também varia no tempo. Ok? O que eu quero saber é como é que fica o campo elétrico gerado por esse campo magnético que varia no tempo. Essa é a essência do problema. O campo magnético varia no tempo, gera campo elétrico. Tá claro? E a gente vai usar o quê? Vai usar a lei de Ampère. Não, perdão. Lei de indução de Faraday. Isso é, a gente vai traçar uma linha fechada e dizer o seguinte: o campo elétrico gerado por essa linha, dentro dessa linha fechada, é igual a menos a taxa de variação do fluxo do campo magnético. Como é que é o perfil do campo elétrico em cima dessa linha pontilhada vermelha? Vamos mudar um pouco a pergunta. O fluxo, a taxa de variação do fluxo do campo magnético dentro da área da linha pontilhada é diferente de zero? Peraí. Eu acho que não. Quer dizer, eu acho que é nulo, eu acho que é zero. Por quê? Porque as linhas estão entrando e saindo com a mesma intensidade, não? Sim, e as linhas que passam por fora da linha pontilhada? Você tem razão. Todos estão entrando por aí e alguns estão saindo por fora. Tem razão. Por fora. Então você tem algumas linhas que só passam por dentro da linha pontilhada, correto? Sim. Então, se tem algumas linhas que só passam por dentro, significa que o fluxo do campo ele é diferente de zero. Se o fluxo do campo é diferente de zero, a integral de linha do campo elétrico é diferente de zero, tá claro? Sim. Agora vamos lá. Se isso é verdade, como é que são as linhas de campo elétrico na linha pontilhada? Como é que é o campo elétrico na linha pontilhada? Só um detalhe. Você tem que saber, o que você tem que entender é que a integral de linha sobre a linha fechada é diferente de zero. Sim, é diferente de zero, tem razão. Então, como é que é o perfil do campo elétrico? É paralelo à linha, né? Isso aí. Ele é rotacional, né? Para a integral de linha ser diferente de zero, o campo elétrico ele tem que ser assim, né? Isso é, o campo elétrico tem que ser sempre, pelo menos, ter uma componente na direção da linha, no mesmo sentido. Por simetria, é claro que o campo elétrico vai ser tangente à linha em todos os pontos. Ele tem uma simetria cilíndrica, né? O problema, por causa do anel. Então, não tem motivo para esse ponto ser diferente desse, ser diferente desse, ser diferente desse. Por quê? Por causa da simetria do próprio anel. A uma mesma distância, os campos magnéticos são os mesmos. Então, a uma mesma distância, os campos elétricos são os mesmos, mas e na mesma direção, que a direção é nesse sentido aqui. Ok?
Bom, se a corrente estivesse aumentando no tempo, o campo elétrico teria esse sentido, já que a gente tem que o campo elétrico é gerado sempre no sentido contrário à variação do fluxo do campo. Qual é a forma da gente entender isso? É considerar o campo para cima, significa que o campo elétrico positivo tem esse sentido. Seria o sentido, olhando aqui o desenho, o sentido anti-horário. Como é menos a taxa de variação de fluxo, significa que se a corrente estivesse aumentando, o campo elétrico estaria no sentido horário. Como a corrente está diminuindo, já que ele deixa de ser supercondutor e a corrente diminui, então o campo elétrico vai estar no sentido anti-horário também. Tá? Bom, esse campo elétrico é gerado em todo o espaço, inclusive em cima do anel carregado. Se ele é gerado em todo o espaço, inclusive em cima do anel carregado, significa que campo elétrico atuando sobre carga, você vai ter força. Muito bem, e essa força é quem vai gerar movimento nesse anel. E a gente vai discutir esse movimento. Tá? Isso é, a gente vai gerar campo elétrico ao longo de todo o anel. Esse campo elétrico ao longo de todo o anel vai gerar torque. A soma das forças vai ser zero, claro, porque o centro de massa do anel não se move. Mas ele vai gerar torque, ele vai girar. Tem um detalhe importante aqui. Se eu for calcular o campo magnético gerado por esse anel, que eu chamei de anel supercondutor, eu estou ferrado, porque o campo magnético gerado por um anel que passa corrente são funções elípticas, são funções especiais. É uma integral cavernosa, só tem solução numérica, não tem solução analítica. E é por isso, exatamente, como a nossa intenção não é fazer uma conta matemática, mas sim entender um fenômeno, tá? Exatamente por isso, eu escrevi aqui, que é algo que é comum eu fazer, é comum qualquer um fazer, e é importante vocês estarem acostumados a esse tipo de coisa, a gente peça para avaliar a velocidade. Avaliar significa levar em conta as aproximações e usar essas aproximações. Tá? Então, como o anel supercondutor tem um raio muito menor do que o anel isolante, né? Como o anel supercondutor, eu vou considerar esse anel, do ponto de vista do contexto inteiro, como um dipolo magnético. Então, dipolo magnético quase pontual, vamos dizer assim. Tá? E a gente consegue calcular o campo magnético gerado por um dipolo de forma fácil longe dele. Então, por isso que, em vez de eu considerar ali uma espira, então foi de propósito eu considerar o A muito menor do que R, é porque eu quero considerar esse supercondutor como um momento de polo, né, como um dipolo magnético. E esse dipolo magnético caindo o seu momento de dipolo no tempo. Tá? Muito bem, vamos lá. Então, qual é o nosso problema? Nosso problema é um dipolo magnético no centro de uma espira isolante carregada com carga, com a densidade lambda, e esse momento magnético cai no tempo, consequentemente gera um campo elétrico no sentido anti-horário do jeito que está ali. Tá? Muito bem, o campo magnético cai no tempo, né, o momento magnético cai, o campo magnético... Mas a gente não só tem campo do lado de fora desse momento magnético, como tem campo também dentro dele. A gente tem que levar em consideração o campo do lado de dentro e o campo do lado de fora. Tá?
E como ele é bem pequenininho, e eu não quero entrar em funções elípticas, eu vou considerar como se esse campo B0, que é o campo no centro, fosse homogêneo dentro do anel de raio A. Fazendo isso, essa aproximação não vai, na verdade, afetar em nada a nossa conta, ou vai afetar muito pouco a nossa conta. Por quê? Porque o tamanho do anel supercondutor é muito pequeno. Então, mesmo que tenha uma diferença, essa diferença vai ser bem pequena. Tá? Bom, o nosso problema vai ser calcular o campo magnético dentro do anel isolante. Por quê? Porque calculando o campo magnético ali dentro, eu calculo o fluxo. Calculando o fluxo, eu calculo a variação do fluxo. Calculando a variação do fluxo, eu calculo o campo elétrico. Bom, eu tenho duas regiões, que é o campo elétrico do lado de fora do dipolo e do lado de dentro do dipolo magnético. Tá? O campo elétrico do lado de fora, do lado de dentro do dipolo, a gente vai ter um momento magnético. O campo magnético do lado de fora do dipolo é uma conta que a gente já fez uma vez na vida, que é do momento magnético lá em eletro 1. Tá? Que é o campo magnético de dipolo. Quem quiser rever essa conta, está lá, se não me engano, no capítulo 6. Tá? E, bom, esse versor AR, né, esse versor aqui, é o versor da posição, né? Esse versor do R aqui. Esse aqui é o AR. Tá? Nosso momento magnético está para cima e eu quero o campo magnético em cima da área da espira. Então, esses dois são perpendiculares. Como eles são perpendiculares, o M escalar A é igual a zero. Tá? Então, eu consigo calcular o campo magnético lá de fora, que é simplesmente menos μ0 sobre 4π1 sobre R ao cubo vezes o momento magnético. Ok? O momento magnético é a corrente vezes a área. Né? É o I vezes π ao quadrado. Não tem segredo nenhum. Tá? O módulo dele. Bom, e o fluxo, é claro, é o fluxo do campo magnético, que vai ser menos a integral de A até R desse cara. É claro que isso é uma aproximação, porque essa expressão aqui ela só vale para raios muito grandes, muito maiores do que A, e eu estou considerando o raio A como um dos extremos dessa conta. Então, é claro que isso é uma aproximação, tá? Tem que levar isso em conta. Isso é uma aproximação. E esse fluxo do lado de fora vai ser essa expressão aqui. O R é maior que A, então esse cara aqui é negativo, como a gente espera. Claro, o campo magnético está para dentro, então o nosso fluxo é negativo. Bom, o M é I vezes π ao quadrado, a gente falou, e assim o nosso fluxo do lado de fora é esse cara aqui. O campo magnético no centro do supercondutor é o campo magnético gerado no centro de uma espira. Ele é M0I sobre 2 vezes o raio. Tá? Biot-Savart, em Física 2, dá conta dessa conta fácil. Ok? Como eu disse, como uma questão de aproximação, eu vou considerar o fluxo simplesmente como o valor desse campo vezes a área. Como se eu tivesse esse campo homogêneo dentro de toda a espira supercondutora. Ok? E, dessa forma, o fluxo total, que é o fluxo do lado de dentro, mais o fluxo do lado de fora, né? O fluxo do lado de dentro mais o fluxo do lado de fora, é a soma desse cara com esse termo aqui desaparece, e eu tenho o nosso fluxo total positivo, como a gente esperava. Por que a gente espera que o fluxo total seja positivo? Porque você tem aquelas linhas de campo do lado de fora do anel isolante que não entra na conta do fluxo. Então, você tem mais linhas para cima do que para baixo. Então, consequentemente, a nossa conta tem que ser positiva. Como esse Rzão é muito grande, é claro que o nosso fluxo é pequeno.
Qual é a nossa intenção? Calcular o campo elétrico. Tá? Então, o nosso campo elétrico, a gente usa a lei de indução de Faraday. O campo elétrico, vou considerar ele como módulo por simetria, né? Por simetria, o campo elétrico em todo o anel isolante vai ser o mesmo. O campo elétrico nesse ponto tem o mesmo módulo que nesse ponto, não tem por que ser diferente, porque você tem uma simetria circular aqui, né? Simetria cilíndrica. E, consequentemente, a nossa integral de linha vai ser só o módulo vezes 2πr. A taxa de variação de fluxo no tempo, é claro que tudo aqui é constante menos a corrente. Então, vai ser essa expressão vezes dI dt. Tá? Então, com isso, a gente obtém, assim, a corrente cai linearmente no tempo, também uma aproximação. Não está uma aproximação. Nesse caso, a aproximação não é muito longe da verdade. Ele cai até cair a zero. Aqui a única diferença é que eu mudei a letra, né? Na descrição original do problema, 1 menos alfa t, aqui eu botei 1 menos beta t, não faz diferença, porque eu vou usar o alfa para aceleração angular. Como eu vou usar o alfa para aceleração angular, eu resolvi mudar para beta aqui. Mas não faz diferença, tá? A ideia é que esse em t igual a zero, a corrente é zero, em t igual a 1 sobre beta, a corrente é zero. Ela cai a zero até o tempo 1 sobre beta. Depois, a partir daí, continua zero. Tá? É porque é um supercondutor que cai a corrente e perde energia por efeito Joule. Então, ele cai e leva um tempo 1 sobre beta para isso. O instante só corre, como eu falei, é o tempo 1 sobre beta. Sobre beta, a corrente cai a zero. Tá? Bom, então, consequentemente, o nosso campo elétrico ele vai ser constante enquanto a corrente estiver caindo. Como ela cai linearmente, o campo elétrico que gera o torque, ele é constante. A corrente começa a cair, gera o campo elétrico, ele é constante até a corrente cair a zero. Quando a corrente cair a zero, o campo elétrico deixa de existir naquele instante. Tá? Por isso a gente vai ter um movimento final constante, né? A partir do tempo 1 sobre beta. Para a gente avaliar o torque, a gente tem que avaliar a força sobre cada pedaço do anel. E a força sobre um pedaço do anel é a força por unidade de comprimento, né? Que é a força total, dividido pelo comprimento 2πr. A força sobre o comprimento, a força elétrica, que é carga vezes campo elétrico, a força por unidade de comprimento é lambda vezes campo elétrico. Então, essa aqui é a força sobre cada pedacinho do anel. Então, esse pedacinho aqui, cujo campo elétrico está atuando sobre ele, ele está atuando sobre ele uma força por unidade de comprimento, que é lambda vezes o campo elétrico. Isso é lambda vezes a expressão que a gente obteve aqui. Ok. Sabendo o campo elétrico, sabendo a força por unidade de comprimento, o que a gente vai ter? A gente vai ter um torque. O torque vai ser a força por unidade de comprimento, vezes esse comprimento dl aqui, ó. Esse aqui é o nosso dl. Tá? Então, a força por unidade de comprimento vezes dl vai me dar a força nesse pedaço dl aqui. Então, esse aqui é a força naquele pedaço dl. Vezes o raio, que é perpendicular a dl, vai me dar o torque naquele pedaço. Então, com isso, a gente tem o torque nesse pedacinho aqui. Consequentemente, a gente vai ter o torque total, que é a soma sobre todos os pedacinhos. Lambda dl lambda é a carga por unidade de comprimento, sobre todo o comprimento do anel, isso vira a carga total. Então, o torque total sobre o anel é esse. Tá? Bom, se a gente conhece o torque, a gente pode avaliar o movimento. Então, o movimento fazendo o torque igual ao momento de inércia vezes a aceleração angular. O momento de inércia do anel é simplesmente mr ao quadrado, né? A massa total do anel vezes o raio ao quadrado.
e alfa aceleração angular, a nossa aceleração angular é constante, do mesmo jeito, o campo elétrico é constante, o torque é constante e, consequentemente, a nossa aceleração angular é constante. Então, por isso, a velocidade angular aumenta linearmente no tempo. É simplesmente a aceleração angular vezes o tempo, considerando, claro, o anel em repouso no início. Então, está aqui nossa velocidade angular variando no tempo. Qual é a velocidade angular final? A velocidade angular final vai ser simplesmente o t igual a 1 sobre beta, né? O tempo igual, o beta t igual a 1, né? O tempo igual a 1 sobre beta, então essa é a velocidade angular final do anel. Então o anel começa a girar linearmente, chega a uma velocidade angular final, onde a corrente do dipolo magnético caiu a zero, tá? Ok? E se a gente tem a velocidade angular final, a gente tem o momento angular final do anel. Tá? Com isso, o momento angular, que é, no caso, o momento de inércia, que é mr ao quadrado, vezes a velocidade angular, nos dá o momento angular final do anel. Beleza. Toda essa descrição que eu fiz até agora, isso foi descrito por Feynman. Esse problema se chama paradoxo de Feynman. E a grande questão desse paradoxo é o seguinte: antes da gente aquecer o supercondutor, nada girava. Então, a gente simplesmente aqueceu o supercondutor e o momento magnético dele caiu no tempo, certo? E, consequentemente, o anel girou. Isso é, ganhou momento angular. Como fica a conservação do momento angular neste problema? Então, eu descrevi tudo isso, fiz toda essa conta, mostrei para vocês, para a seguinte pergunta: como é que fica a conservação do momento angular nesse problema? O que vocês acham? Eu acho que não fica, né? Não... Por isso chama paradoxo de Feynman, né? A primeira impressão é que não fica. Porque se ele ganhou velocidade, momento angular, tem que ter caído o momento angular em algum lugar. Para aumentar de um lado, tem que ser do outro. Então, teoricamente, o que eu estou mostrando é um problema que não tem conservação de momento angular. Isso é possível? É a mesma coisa dizer o seguinte: não conserva o momento linear. Isso é possível? Não tem muito jeito. Pelo menos até a segunda ordem, ninguém nunca viu um fenômeno que não conservasse momento, que não conservasse carga, certo? E, de alguma forma, não conservasse energia. Ninguém viu. Bom, eu estou mostrando para vocês um que de cara parece que não conserva. Eu estou querendo discutir isso. É nessa linha que a gente vai começar uma brincadeira daqui a pouco, mais tarde um pouco, né? Vou falar ainda em outras coisas. Que você, na verdade, pode associar momento linear e momento angular mecânicos dentro do campo eletromagnético. Você associa momentos ao campo magnético, ao campo elétrico, e esse ganho de momento angular significa perda de momento angular no campo. O campo tem momento angular associado. Essa é a grande solução do paradoxo de Feynman. Isso é, mostrar que o Feynman queria era mostrar que o campo eletromagnético tem momento angular associado, tem momento linear associado. Isso, o momento linear, já se sabe há muito tempo, mas tem parâmetros mecânicos associados ao próprio campo. Há conservação do momento angular? Sim. Há conservação por quê? Porque no momento em que eu começo a diminuir a corrente, eu tenho campo magnético e campo elétrico. Esses dois associados, lá naquele instante, no t igual a zero, nesse momento eu tenho campo elétrico e magnético. Esses dois associados, você vai ver depois,
está contido dentro dessa associação o momento angular. E esse momento angular cai no tempo, até que o campo magnético total seja zero. Então, o momento angular do campo eletromagnético vai ser zero. E todo o ganho de momento angular do anel é, na verdade, perda de momento angular do campo eletromagnético. Certo? Então, há conservação, sim, e esse problema mostra que, mesmo eu não tenho nada mecânico ligado a esse momento angular, eu tenho um momento angular associado ao campo eletromagnético e ele perde esse momento angular até o final do fenômeno. E, se você fizer a conta do campo eletromagnético no início do problema, é exatamente esse momento, momento angular, perdão. O momento angular do campo eletromagnético no início do problema, em t igual a zero, ele é exatamente igual ao momento angular do anel girando. Só que tem um detalhe. Se eu for fazer a conta levando em conta este momento angular que está aqui, não vai conservar. A conta não vai bater. O momento angular eletromagnético no início do problema e no final e no anel não vão ser o mesmo. O que eu estou argumentando é que o Farman ele mostrou que existe um momento angular associado no campo eletromagnético. O que eu estou argumentando é o seguinte: se eu for fazer a conta do momento angular associado ao campo antes do anel começar a girar, até depois que ele está com o momento angular máximo, o momento angular do campo não é o mesmo que o do anel. Você não bate a conta. Né? O momento angular do campo é 5, o momento angular do anel é 7. Não vai bater. Por quê? Você disse que o momento do campo ele vai a zero quando o anel chega ao valor máximo. Ele vai perder todo, ele vai chegar ao valor máximo. Quer dizer, um campo não bate com o outro, porque está faltando alguma coisa nessa história. Está faltando alguma coisa nessa conta. Porque a soma do momento angular total deve ser conservada. Exatamente. Mas por quê? Porque está faltando alguma coisa nessa conta. O que está faltando nessa conta de momento angular final? Pelo fato do anel estar girando, ele vai gerar um campo magnético também. Perfeito. E esse campo magnético, já que ele vai acelerar, esse campo magnético varia no tempo. Sim. E esse campo varia no tempo gera campo elétrico também. Sim. É exatamente isso. Então esse novo campo... mas peraí, você não disse que o momento do campo anterior, né, o primeiro campo gerado, quando ele estava parado, ele não era inferior ao momento... Não, eu disse que é diferente. Tá, é diferente. Por enquanto é só diferente. Tá. Ele, na verdade, é inferior mesmo. Eu vou mostrar que é inferior, mas o que importa é que é diferente. Por quê? Porque, na verdade, o movimento do anel não vai levar a esse momento angular. Esse momento angular não é o momento angular do anel. Porque está faltando exatamente o efeito das cargas do anel sobre ela mesma, que é o que a gente chama de autoindução. Isso é... primeiro o campo magnético gerado, o item B, calcule o campo magnético no centro do anel. Então, isso é tranquilo. O anel... Como o anel é isolante, mesmo o anel sendo isolante, como ele está girando, esse item aqui é só para levar em conta isso. Como o anel está girando e ele é isolante, mesmo ele sendo isolante, a gente pode associar esse movimento a uma corrente. Associando esse movimento à corrente, a gente pode calcular o tempo pelo qual esse anel gira, o período, né, que ele gira, que é 2π sobre a frequência, e conhecendo a frequência a gente tem o período, e com isso a gente tem uma corrente associada, que é carga sobre o período. Certo? Consequentemente, a gente tem um campo magnético no centro do anel, que é μ0I sobre 2R. Essa expressão me dá o campo magnético no centro do anel. Essa conta é só para mostrar que eu posso usar, mesmo ele sendo isolante, eu posso usar o movimento do anel como se fosse uma corrente. E
isso, claro, gera campo magnético, esse campo magnético varia no tempo, como o Matheus falou, ele varia no tempo e isso gera campo elétrico. Ok? Com isso eu tenho a corrente que varia no tempo, porque a frequência, a velocidade angular varia no tempo, e vou ter a corrente que varia no tempo. Consequentemente, o campo magnético também varia no tempo, e esse campo magnético variante no tempo gera campo elétrico. Tá? Só que nesse caso, para refazer a conta e utilizar o efeito que eu chamei de autoindução, nós temos um pequeno problema. O momento magnético e o anel o anel supercondutor que tem a corrente que passa por ele, eu disse que o fluxo dentro dessa área era o campo magnético de dentro no centro vezes a área, né? Só que eu só posso fazer isso porque o A é muito menor do que R. E a minha aproximação é boa. Certo? Porque o anelzinho de raio A é pequenininho. Eu aqui já não posso mais fazer isso. Isso é, se eu calculando o campo magnético no centro, eu não posso dizer que o meu fluxo de campo magnético para calcular aqui nessa área é o campo no centro vezes a área. Não posso fazer por um motivo simples. Agora vai dar um erro enorme. Tá? E eu vou deixar essa conta de lado. O que se faz normalmente é deixar essa conta de lado em função de um parâmetro que só depende da geometria do problema. Esse parâmetro a gente usa método numérico para calcular ele, que é o que eu não vou fazer, claro. Eu simplesmente vou dizer que o meu fluxo do campo induzido, que é do movimento do anel, é L vezes a corrente. Tentando lembrar o conceito de indução numa bobina, né? De autoindução, indução na bobina, que era simplesmente o fluxo igual à indutância dessa bobina vezes a corrente. O que é indutância? Indutância é fluxo dividido pela corrente. Então, o que eu faço aqui nesse ponto, eu calculo o fluxo do campo magnético nesse ponto. Em todos os pontos aqui. Essa conta, como eu disse, eu caio numa função especial chamada função elíptica. E essa solução é numérica. Só que eu calculo isso e divido pela corrente. Consequentemente, esse número só depende da geometria, do raio R. Tá? Só depende do raio R. Então, é um número que vai ficar lá e não varia no tempo, não faz nada, é só um número. Eu chamo esse número de L e digo que o meu fluxo é o L vezes a corrente. Certo? E vou fazer toda a conta em função desse L. A hora que eu quiser esse L, eu vou lá e faço a conta numérica. Essa é a ideia. Isso é a lei de indução de Faraday, o fluxo do campo induzido o campo vezes 2πr, pela simetria, a simetria continua sendo cilíndrica. E a minha corrente, o meu d e dt, é simplesmente aqui. Eu esqueci de recolocar a coisa. A minha corrente ela é a carga pelo período. Isso é a carga sobre 2π. Desculpei a letra, tá, pessoal? Vezes a frequência. Tá? Então, meu d e dt é a carga por 2π vezes d ômega dt. Pequeno detalhe. Esse é um fenômeno de autoindução. O campo como o movimento do anel aumenta no tempo, o campo magnético aumenta no tempo. Se o campo magnético aumenta no tempo, ele gera o campo elétrico contrário, gera o campo elétrico induzido, no sentido contrário ao movimento. Como gera um campo no sentido contrário,
o meu d ômega dt, aqui, o meu d ômega dt é positivo, ele aumenta no tempo, então o campo induzido é negativo, está no sentido contrário, que é esse aqui que eu desenhei, tá? Esse cara aqui. Muito bem, então o campo induzido é menos a indutância. É o 2πr que foi para lá, então virou 4π ao quadrado vezes r, vezes d ômega dt. Então, consequentemente, a minha força por unidade de comprimento, agora eu volto ao mesmo tipo de conta. Se a força por unidade de comprimento induzida é o lambda vezes o campo elétrico induzido, e o torque total induzido, né, vai ser a força vezes R vezes DL. A conta é a mesma que a gente fez lá, só que agora o nosso campo elétrico é diferente. Ok? E o torque induzido é esse cara aqui, menos, depende da velocidade angular. Só que agora a gente não tem qual é a velocidade angular, porque a gente tem uma força que empurra, expira, e outra que breca. Então a gente não tem essa velocidade angular ainda. Então ele faz parte da equação. Bom, o torque do campo magnético do supercondutor, né, do momento magnético, era esse, a gente já fez essa conta, tá? E o torque da autoindução é esse cara aqui. Consequentemente, o nosso torque total é a soma dos dois. Como o torque total é a soma dos dois, o torque total é o momento de inércia vezes a aceleração angular, isso é mr ao quadrado vezes d ômega dt. Eu tenho d ômega dt aqui, tenho d ômega dt aqui. Consequentemente, o nosso d ômega dt é uma expressão que vai depender do momento, da indutância. Ele vai aumentar esse termo aqui embaixo, antes era só mr ao quadrado, passou a ser somado. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que ele está diminuindo a velocidade angular. A velocidade angular vai aumentar linearmente, mas vai ser menor a velocidade angular final, por causa do efeito de autoindução. Consequentemente, a nossa velocidade angular vai aumentar no tempo linearmente, e a velocidade angular final vai ser quando t igual a 1 sobre beta, do mesmo jeito que a gente fez anteriormente. Se eu desconsiderar o efeito de autoindutância, é só considerar o L igual a zero. Eu volto à expressão original. Com o momento angular, com a autoindutância levada em consideração, a velocidade angular fica menor, consequentemente, o momento angular também fica. Tá? Agora sim, esse momento angular é igual ao momento angular eletromagnético inicial. Certo? Esse aqui que é o momento angular total. Por isso que eu falei que não batia. Era, inclusive, menor, né? Foi o que eu disse. Porque, na verdade, a velocidade angular final é menor do que se você não considerar o fenômeno de indutância. Tá? Esse problema é interessante, em primeiro lugar, porque envolve todos os processos possíveis. Envolve campo magnético variando no tempo, corrente gerada por um isolante em movimento, uma carga em movimento. Essa corrente gera efeito sobre ela mesma e, consequentemente, eu introduzo o conceito, a ideia que a gente vai desenvolver mais tarde, a ideia de que existe parâmetros mecânicos, momento linear e momento angular, associado ao campo eletromagnético. Tá? Essa associação é direta, existe isso. A gente tem uma solução numérica em outro problema que vai aparecer qualquer hora dessa aí, que é mais fácil de fazer a conta se você, em vez de considerar anéis, como o Feynman fez, a gente considerar uma bobina, né? Uma bobina longa e um cilindro longo em vez de um anel. Cilindro isolante e dentro dele uma bobina. Ou, ao contrário, você pode fazer a bobina do lado de fora e o cilindro do lado de dentro. Tanto faz. Na verdade, o problema fica o mesmo. Tá?
Muito bem. Então, boa tarde para vocês e até a próxima, até quarta-feira.